Total de transformações, pessoal. Repito, total de transformações. Dá um total de 1.905 DNAs. Mas no futuro, como Ben 10.000, Ben terá 1.010.905 amostras de DNA e fundidos com a tecnologia do Nanite para melhorar as habilidades primordiais do Omnitrix. Fala aí, galera, meu nome é Glauber, sejam bem-vindos ao canal. Se você é novo aqui, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, ative todas as notificações para não perder nenhuma notificação no canal. E bora lá pro vídeo. Essa é a parte 3 de tudo que os Omnitrix pode fazer. Eu já fiz do Omnitrix, fiz do Super Omnitrix e hoje vamos fazer do Omnitrix protótipo. Bom, frase de Azimuth: eu não criei uma arma, todos vocês criaram. Eu criei o dispositivo definitivo para entender todos os seres do universo. Azimuth assim explicando o propósito do Omnitrix. O Omnimatrix comum, mais conhecido como Omnitrix, era um dispositivo semelhante a um relógio que se prendia ao pulso de Ben Tennyson no início da série. E é o dispositivo em torno do qual a franquia gira. O dispositivo é uma biblioteca portátil de dados genéticos intergalácticos, que permite ao usuário se transformar em uma variedade diferente de espécies alienígenas, cada um com suas próprias habilidades únicas. Bom, dos vários utilizadores do Omnitrix, temos o Ben Tennyson da linha alternativa, o Ben Tennyson alternativo 2, Ben Tennyson alternativo 3, Ben 23 alternativo, e numa fanart e numas cenas não canônicas, Loxin e Benjamin Franklin, tudo alternativo. Bom, o Omnitrix foi trazido no primeiro episódio da série clássica, então eram 10, e foi destruído em A Batalha Final, parte 2 de Força Alienígena por Ben, que ativou o modo de autodestruição para obrigar a Vilgax a dá-lo. E depois ele recebeu de Albedo o Ultimatrix, que o substituiu, ou seja, o Super Omnitrix. Vamos primeiro, após esse breve conteúdo, vamos primeiro para a descrição, pessoal. Bom, ao que sabemos, o poder do Omnitrix do clássico é um poder ainda estável, pois esse foi o primeiro protótipo do dispositivo que Azimuth fez, baseado em ver o fracasso, como expliquei lá no vídeo sobre o Omnitrix. Vamos lá, aparência. Pré-recalibração. Na primeira forma que Ben encontrou o Omnitrix, parecia um grande relógio de pulso, principalmente preto e cinza com um mostrador cinza ou preto no meio. Como um relógio que tem uma forma de ampulheta azul-verde, que é o símbolo da paz universal de Galvantech nele. Tem um tubo circular. Quando Ben seleciona seus alienígenas, mostra a silhueta dos alienígenas. Nos flashbacks de destruição alienígena Omniverse, o Omnitrix tem a mesma aparência da série original, embora com 2 botões em vez de 1. Na linha do tempo, corrida contra o tempo, essas imagens vão aparecer mais para frente no vídeo. O Omnitrix parece exatamente o mesmo que na série original, mas os tubos são cinzas. Quando o núcleo aparece, ele brilha verde. Na pós-recalibração. Após a recalibração, o Omnitrix se assemelhava a um formato de relógio mais fino e elegante, agora com uma pulseira verde e a face do mostrador tornando-se preto e verde. O interior do símbolo da ampulheta brilhava em cores diferentes em certos momentos. Essas cores significam o modo em que o Omnitrix estava atualmente. Quando Ben está selecionando seus alienígenas, ele mostra o holograma do alienígena no núcleo, em vez da silhueta do alienígena. Em Alien SWAT, o Omnitrix parece basicamente o mesmo que em Força Alienígena, que o Alien SWAT é da linha Omnitrix Força Alienígena, uma das linhas temporais alternativas do reboot. E o único detalhe diferente de Força Alienígena é que ele tem um tom mais escuro e algumas listas pretas atrás nas suas costas. Na linha do tempo de Curas a Tempo, o Omnitrix parece exatamente o mesmo do que todas as outras séries anteriores. O Omnitrix de Ken 10 é basicamente o mesmo do Omnitrix da série clássica. Foi um presente de Ben 10.000 ao seu filho quando ele fez aniversário de 10 anos. Vindo exatamente com um limitador de 10 alienígenas no começo, mas na verdade esse Omnitrix possuía 12, Ben o programou com uma playlist a mais do que o Omnitrix original, com poucas diferenças que Ken, como Massa Cinzenta, retirou o limitador e desbloqueou o controle mestre, tendo acesso a todas as 1.010.905 amostras de DNA de seu pai.
Então, basicamente é isso, pessoal. Bom, esse foi o nosso pequeno pedacinho. História. O Omnitrix foi criado por Azimuth como uma ferramenta de paz em um ato de arrependimento, após a destruição causada por sua criação anterior, a espada Ascalon, de um poder inimaginável e terrível. Para o resto do universo, o Omnitrix tinha um propósito duplo. Um deles era promover a compreensão entre espécies, permitindo que outros seres experimentassem e sentissem na pele diferentes modos de vida, ou seja, como é ser o outro ser. O outro era para funcionar como um repositório para o DNA de mais de 1 milhão de espécies sapientes diferentes, que Azimuth pensava que elas eram, ou seja, seres inteligentes. As amostras foram escaneadas e, quando necessárias, reparadas com falhas e danos genéticos. Esta coleção de DNA foi então preservada no caso de que qualquer uma das espécies catalogadas ou planetas delas sejam destruídas ou a espécie extinta, permitindo que o Omnitrix restaurasse a vida. Bom, aí vocês estão vendo a imagem também aí, a aparência do Omnitrix de Ben 10.000, ele só cresceu um pouco com a idade de Ben e possui um mostrador maior, o corpo dele é maior com uma luva, agarrando-se na luva de Ben 10.000, que foi selada com ele, e Ben 10.000 é dito que usa nanite para melhorar as transformações nesse Omnitrix, beleza? Bom, pessoal, enfim, esta coleção de DNA retornando foi então preservada no caso de qualquer uma das espécies catalogadas ser extintas, permitindo que o Omnitrix as restaurasse a vida. Sem conhecimento de todos, Azimuth tinha uma terceira razão para criar o Omnitrix. Ele esperava que sua amante, que o abandonou, distante, Zenith, e que o havia deixado pelo seu terrível ato quando ele criou Ascalon, soubesse de sua mudança do lado ruim para o bom e voltasse para ele. Tá aí a imagem do Omnitrix quando se recalibra em força alienígena. Ele fica fino, verde, como vocês podem ver, com as barras da silhueta branca, o mostrador verde, e segundo é dito pelos produtores, é a forma que o Ben mais preferiu do Omnitrix, porque vemos que lá o Ben Supremo faz o Omnitrix, no caso Super Omnitrix, se tornar a forma do recalibrado para que possa ficar assim com ele para sempre. Essa é a forma aí do Omnitrix na linha que eu falei para vocês do tempo, lá da série lá de Alien Swart, que parece com a série clássica, tendo duas versões, essa e a outra que se parece com a de Força Alienígena. Ambas são idênticas. Contanto que essa forma aí da de Alien Swart não possui só os mostradores e os botões, os 4 como no clássico. Esse daí já é o Omnitrix, protótipo lá da versão do filme Destruição Alienígena, basicamente idêntico ao natural, só com um preto e um cinza mais claro e leve. Também com mostradores brancos um pouco menores do que da série original. Essa imagem aí também no filme é da produção da Cartoon Network, de algumas cenas fora. Esse daí também é o Omnitrix lá das séries lá de Adeus Já Vai Tarde, que é um episódio não canônico de Ben 10 e Ben 10 Lock Sinks, e também são todos iguais da série clássica, com as aparências idênticas. Bom, pessoal, aí voltando aos Omnitrix, temos também o Omnitrix aí da cena do episódio Mudanças também, como vocês veem na foto, os três dão aparência igual ao Omnitrix do clássico. Bom, tá aí a forma do protótipo, Omnitrix protótipo aí de Ben 10 corrida contra o tempo, fora do pulso de Ben. Ele tem 4 partes, 4 bases longas do mostrador, são finas e contém uma maceta do núcleo ali para girar, tudo tranquilo. E o detalhe é que a cor do corpo é um pouco preta mais escura, com poucas diferencinhas. A versão aí do filme Invasão Alienígena é a mesma coisa, lá de Força Alienígena, dos nanochips, é idêntico, e de Alice SWAR 2 é idêntico a de Força Alienígena, que é Alien Force. Também não tem nenhum detalhe específico para diferenciá-lo do outro. Bom, se você está gostando do vídeo até aí, deixe seu like e se inscreva no canal. Essa é a primeira parte desse vídeo. Eu estou trazendo a segunda parte sobre esse vídeo aí, viu, pessoal? Bom, vamos prosseguir. Agora vamos falar de uma nova parte. Vamos falar sobre os usuários conhecidos. Bom, o primeiro usuário, lógico, é o Ben, pessoal. Isso aí todo mundo já tá meio careca de saber, né?
Bom, pessoal, então o bem clássico da linha Prime colocou o Omnitrix no episódio, então eram 10, onde ele o encontrou e o colocou lá no Monte da Dakota. Bom, De Volta com uma Vingança, o Kevin removeu pela primeira vez o Omnitrix do bem, e depois no final do episódio Gwen deu para Ben que o recolocou de volta. Aí seria a forma, pessoal, como ficou o Omnitrix lá em fim de jogo. Quando o Ben entra lá, pessoal, o Omnitrix fica com sua tampa com o núcleo mostrador para trás e o relógio se recalibra, ficando fininho, no único bracelete de elástico preto. E tá aí também o Omnitrix de Ken 10 aí, basicamente, como já falei, igual ao do clássico, sem muitos detalhes e muitas diferenças. Poucas partes aí. Bom, retornando, pessoal. Após os flashbacks de Omniverse, quando Ben perde o DNA do feedback para o Malware, com 13 anos de idade e depois para 15 anos, ele removeu o Omnitrix com seus parentes fora de tela. E em Ben 10 retorna parte em Força Alienígena, ele coloca de volta, já com 15 para 16 anos. Aí vemos a imagem dele quando a tampa principal cai, lá ainda no clássico, que ele gera fusões desequilibradas, com 60 para 50% do DNA e não 100%, como vemos lá no Bill Omnitrix. Bom, continuando, pessoal. Em Primus, o Omnitrix teletransportou Ben, Gwen e Kevin e se removeu do pulso de Ben, indo para Azimuth, e depois Vilgax tirou de Azimuth e por fim Ben recuperou o Omnitrix em Primus de Vilgax e o colocou de volta. Porém, em a batalha final, parte 1, Enormossauro Supremo na forma do Albedo ajudou Vilgax derrotando Ben e assim Vilgax podendo ter o tão sonhado Omnitrix. Depois, em a batalha final, parte 2, o Omnitrix foi destruído por Ben no modo de autodestruição, já no pulso de Vilgax. Na linha do tempo no Gweniverse, onde Gwen primeiro encontra o Omnitrix, então eram 10 de novo. Episódio não canônico na série clássica. Porém, nesse mesmo episódio não canônico, Gwen encontra o Omnitrix, mas ela é atingida por um raio elétrico lá da nave do Martelo Quimeriano Vilgax, que sobrecarrega e retira o Omnitrix, passando de Ben para cair no pulso de Max. Nesse episódio termina na linha do tempo onde Max consegue o Omnitrix, ficando definitivamente na série. Bom, pessoal, um fato curioso é que nesse episódio do Martelo Quimeriano, ele não retira a amostra de DNA do Chimera sui generis, que é a espécie do Vilgax, como faz no do Ben Prime no Central, que nem eu falei para vocês lá em todas as transformações do Omnitrix. Bom, pessoal, ainda seguindo essa lore aí, há outros usuários. Bom, Azimuth, pessoal, quando o Omnitrix sai de Ben Primus, ele escaneia os holíticos biópicos para os reconhecer e é levado até Azimuth, que o coloca. Porém, ao derrotar Azimuth transformado nos ares do Omnitrix, Vilgax usou um código e o retirou de Azimuth, o colocando nele próprio. Porém, em Primus, o Omnitrix bem enganou Vilgax, fazendo ele virar o Gosma e roubando o projetor de nulidade e arrancando o símbolo do Omnitrix protótipo, que reveste o usuário à forma normal e recolocando em seu Omnitrix. Porém, com a ajuda de Albedo em a batalha final parte 1, Vilgax conseguiu o Omnitrix e Ben destruiu a parte final, batalha final parte 2, para ter o Super Omnitrix de Aliforce para a supremacia. Tá aí também outro usuário, é o Ken 10, o filho de Ben 10.000. Ben vai fazer uma versão para ele no futuro e vai dar um Omnitrix igual para ele. Devlin Levin também é um usuário indireto, como filho de Kevin Levin, e mais a desentupidora XLR8 Quincelerana aí, do grupo dos desentupidores, a mãe de Devlin. Bom, pessoal, o Devlin podia se transformar no Kevin 11 como o pai lá do clássico, ou seja, tendo acesso a pelo menos a primeira playlist de 10 aliens de Ben 10. Assim como Kevin 11 no clássico tinha acesso a essa playlist e usou esse poder através da sua energia, que absorveu a energia osmosiana, que absorveu da energia Omni, por muito tempo, por vários episódios, até que perdeu o controle e se transformou num híbrido
horrendo das 10 formas dos 10 aliens do Omnitrix, gerando Kevin 11, que soma o poder dos 10 mais o poder do próprio. Assim também seu filho Devlin 10, Devlin 11, quer dizer, possuía. Enoch também no episódio lá de Volta com Sonhos roubou o Omnitrix de Ben, mas tudo não passava de um sonho, e assim Ben o prendeu na própria máquina. Eles usam a máquina para prender Ben no melhor dia de sua vida num sonho, para assim roubar o Omnitrix. Porém, como diz o ditado, o feitiço virou contra o feiticeiro. Enoch tenta tudo, porém ele é enganado. Outro que conseguiu controlar pacificamente é o fantasmático Supremo, lá no Feitos em Scare, que lá em Força Alienígena, quando Ben usa o modo de recapturar DNAs à força e acessa o DNA dele, engolindo de novo os Scares, Scare toma posse do Omnitrix e do Ben. Segundo foi dito por Danny McDuffie, no clássico, se Scare, quando tenta possuir Ben, usasse a possessão com um período mais longo, ele tomaria 100% controle do Ben, e Ben 10 já era. No futuro eu vou fazer um vídeo falando aí sobre a questão da possessão ectonorita. No caso, a história dos Inscared aí. Bom, outro usuário da linha temporal alternativa, que é do próprio Ben 10, mas corrida contra o tempo. Da transformação do Ben, que como sabemos não é canônica. Essa transformação aí não é oficial. Então também foi outro, no caso, usuário que colocou Omnitrix e recebeu uma quantidade maior de alienígenas, 1.905, enquanto o clássico só tinha 1.904. Bom, esse daí, o Ben 10, quando vai lá para a supremacia alienígena, também só possuía também a mesma quantidade da linha original. Porém, como um usuário do Omnitrix principal, Prime também se tornou uma linha alternativa. Assim como o Invasão Alienígena, no caso, só que já neste caso ele está ligado no caso, a linha principal Prime, na absorção do DNA Nanomech, para totalizar aí 1 milhão aí, pessoal, 905 amostras de DNA, não contando o íon. No episódio Adeus Já Vai Tarde também, o Omnitrix lá também é padrão e o Ben também é usuário, porém é uma linha do tempo alternativa para quem não sabia, beleza? Falou? Bom, pessoal, isso é basicamente tudo. As multi-imagem também foi outro usuário, como já falei para vocês aí, do Omnitrix, beleza? Então vamos iniciar agora a parte das randomizações. Primeira randomização. O Omnitrix podia se autodetalhar e se auto-reconstruir em casos de necessidade urgente. Segunda randomização e última, que o Omnitrix protótipo também podia analisar momentos, passagens de tempo. Isso foi confirmado por Danny McDuffie e os pré-escritos da produção aí no futuro. Também pelo outro dos 4 produtores iniciais, que é o Matt Wayne. Bom, e é isso, pessoal. Vamos agora para a parte de modos. O primeiro modo que é apresentado é o ativo. A imagem do Vilgax, aí outro usuário também do protótipo do Omnitrix 3 vezes. Bom, essa é a mensagem de Ben explicando como funciona o Omnitrix. Desculpe, vovô, mas pelo menos descobri como fazer funcionar. Tudo o que você faz é pressionar este botão. Então, quando o anel aparecer, apenas gire-o até ver o cara que você quer ser. Slam, para baixo e Bamo. Ou Bam, você é um dos 10 alienígenas super legais. Repito bem explicando como funciona o Omnitrix a Max no clássico. Modos. Modo ativo, eu vou estar fazendo as duas partes do protótipo e do recalibrado. Bom, outro usuário aí também do Omnitrix protótipo, só não podia faltar mesmo bem 10.000, que totaliza 1.010.905 amostras de DNA. Ele ficou como usuário direto da linha do tempo, e nessa linha do tempo bem nunca tirou o Omnitrix, nunca perdeu feedback, nunca teve contato com o malware para recalibrar o Omnitrix e fazer essa linha ser uma linha alternativa. Porém, como isso tudo aconteceu, se tornou uma linha alternativa. E é uma pena porque depois do Ben Supremo, meu segundo Ben mais favorito. Bom, retornando.
O modo ativo do protótipo é o modo padrão do Omnitrix. O tempo de uso real é de 10 minutos por vez. Se ele mudar de uma forma para outra, o tempo combinado para as mudanças não pode ser superior a 10 minutos, provavelmente menos devido ao vazamento de energia. Transformações múltiplas consomem muita energia e esgotam a fonte de alimentação do relógio mais rapidamente do que transformações únicas. 3 ou 4 transformações o deixariam com substancialmente menos de 10 minutos combinados. O Omnitrix parece expirar mais cedo se for sobrecarregado por atividade, como muitos movimentos como lutar. No entanto, se essas transformações regulares forem adulteradas, o usuário nem sempre poderá voltar atrás e, repito, o tempo de transformação será muito curto. Ou seja, se bem for nocauteado o suficiente, ou estiver lá numa parte lá que esteja lutando, batalhando muito, essa energia vai ser descarregada. Agora, funções como apenas bem andar, outras atividades ou possessão do ultra-T eletrônicos permite o bem conservar energia um tempo um pouco a mais do que o esperado no caso, beleza? Esclarecendo as dúvidas aí. Bom, pessoal, a energia do Omnitrix que usa o modo limitador, que é o modo ativo, é desativado, e o modo recarga, esses três modos, está ligado diretamente a uma fonte de energia. O Omnitrix possui uma fonte de energia grande, alta e sustentável e renovável, que se renova periodicamente. Essa energia é menor do que a subenergia lá, no episódio lá do Mistério do Triângulo das Bermudas, no clássico, que os alienígenas aquáticos, as lulas cibernéticas lá do planeta Kefalonius 4, lá, que é o planeta do artrópode, possuía. Porém, mas mesmo sendo menor, é mais poderosa. Essa fonte de energia é uma bola que está dentro do próprio Omnitrix, segundo Azimuth, confirmado lá em Ben 10, o Miniverse, no episódio lá Segredos Característicos. E é isso, pessoal, é isso aí que gera a energia do Omnitrix. O verde é a cor da energia Omni, que é a energia em qual transforma e induz o bem. Os alienígenas no começo tinham também a transformação baseada com a roupa de bem. Já em Força Alienígena, esse requisito foi mudado e esse modo desligado, assim os aliens passaram a ser nus e com frio. Modo temporal ameaça de tempo. É quando o íon está próximo do Omnitrix ou coloca seu DNA, sendo assim ele o próprio risco temporal. Caso esse risco seja afastado ou o íon saia, o Omnitrix retornará à forma normal, sendo que o mostrador fica na silhueta do alienígena fica roxo e no modo ativo fica verde. Só foi mostrado uma vez esse modo no clássico, não mostrou no recalibrado, e isso foi apenas lá no filme Ben 10, Corrida contra o Tempo, que não é considerado canônico. Modo Mana, só foi mostrado em Destruição Alienígena, um filme que é considerado canônico da linha principal. O Omnitrix ficou rosa devido ao feitiço da Gwen, que foi feito intencional e afetou o Omnitrix, e o Ultra-T serviu como um condutóide. Lembrando, o Omnitrix não é fraca magia, só foi o Ultra-T que conduziu como um condutor, que é um metal vivo, para o Omnitrix. Se souber ser usado corretamente, pode-se usar o Mana como um raio plasmático, quando o Ultra-T lá com a Gwen e o Ben manipularam o Omnitrix. O Ultra-T serviu como um estabilizador. E é basicamente isso, pessoal, que aí pode se recalibrar. Bom, já no modo recalibrado que vemos lá nos flashbacks do Omniverse, tem um detalhe, só tem apenas um botão no lado esquerdo, verde, o outro botão do lado direito desapareceu. É confirmado por Dan McDuffie que esse detalhe foi também removido quando o Ben de 10 anos fez 11 anos. E após o limitador e o protetor de arranhões de tela ambos caírem lá no filme Destruição Alienígena, Ben teve acesso a um total de quase 10 transformações desbloqueáveis, entre as 6, incluindo também o Iguana Ártico Feedback, incluindo também o Gax, que é o Gax que ele recuperou, que havia perdido aí no episódio Martelo Quimeriano, e por último o Cuspidor, que também foi confirmado que o Ben de 11 anos o desbloqueou. Bom, agora o Omnitrix recalibrado. Depois que o Omnitrix foi recalibrado, o modo ativo dele,
Os símbolos nos alienígenas também eram da cor verde localizada em seus peitos, como resultado da correção da falha que estava no Omnitrix pré-recalibrado, ou seja, ele aparecia primeiro os símbolos lá, tudo branco, mas o correto era aparecer verde. E o correto é o Omnitrix símbolo aparecer em lugares aleatórios e não somente em lugares do centro do peito. Isso é um defeito que foi corrigido lá em Omniverse. Modo recarga do protótipo. Bom, pessoal, lembrando que o Omnitrix do clássico mostrava os ícones, enquanto quando ele se recalibrou, ele mostrava o desenho figura no alto para transformação, ambos apertando que é o modo confirmação para realizar a transformação, beleza? Modo recarga do protótipo. Quando o Omnitrix fica sem energia, ele entra no modo de recarga, que é na cor vermelha. E ao Omnitrix no modo de recarga entrar na cor vermelha, ele demora 5 minutos para recarregar, embora possa demorar mais tempo se adulterado. O principal objetivo do modo de recarga é impedir que o Omnitrix possa prejudicar o usuário. O Omnitrix é alimentado por uma fonte de energia autorrenovável especial que vai sobreviver durante muito tempo. O Omnitrix pode recarregar instantaneamente para proteger o usuário de ameaças físicas diretas. Isso foi demonstrado quando Ben estava preso a uma parede prestes a ser morto por Kevin 11, ou quando Zinsker tentou possuir Ben. Ambas as vezes, apesar do Omnitrix ter entrado em modo de recarga, as recargas do Omnitrix ocorreram instantaneamente, quando a vida do usuário foi colocada em ameaça direta. Modo de recarga do recalibrado. Iniciando com as mesmas bases anteriores do outro, este recurso no recalibrado foi desligado após sua recalibração e transformação, ainda no primeiro episódio de Alien Force. Se o usuário for nocauteado ou se machucar em determinado grau, o Omnitrix recalibrado vai revertê-lo à sua forma normal. O Omnitrix recalibrado às vezes se desativa sem aviso. O aviso deve ter sido desativado quando o Omnitrix for recalibrado em A Guerra dos Mundos, segunda parte. O Omnitrix iniciou fazendo o aviso voltar. A ampulheta, quando entra no modo de recarga, também pisca em vermelho, ao invés de permanecer na cor vermelho sólido, como fazia quando o Omnitrix estava em sua forma original. Em O Segredo do Cromático, o Omnitrix pisca verde em vez de vermelho quando sinalizou uma vez. Em Guerra dos Mundos, primeira parte, quando o Omnitrix foi reparar o DNA dos DNAs para torná-los humanos novamente, o Omnitrix entrou em modo de recarga. Modo piscação. Esse modo acontece quando o Omnitrix está perto de terminar sua recarga. No clássico, ele dava a cor branca junto com o vermelho e apitava, o famoso tran-tran. Já em Força Alienígena, no recalibrado, isso foi desligado e só foi religado depois na segunda parte de Guerra dos Mundos, parte 2, para ser reutilizado novamente. Vamos para o próximo modo, que é o modo de escaneamento ou captura de DNA. Modo de captura ou escaneamento de DNA. Como repeti, ocorre quando uma espécie sapiente racional que não está no banco de dados do Omnitrix está próximo dele. Então, quando uma nova amostra de DNA nova é identificada, o Omnitrix desligará suas principais funções para poder catalogar esse DNA. No Omnitrix protótipo, o meio para o DNA ser pego era através do toque. Ao Wally tocar no Omnitrix, a amostra era desbloqueada na corrente cor string lá em Primus e enviada num piscar de olhos para o seu uso futuro, desbloqueando o DNA e o colocando na lista principal para uso. O banco de Primus em seguida destrava o código no Omnitrix, ou seja, quando o Omnitrix realmente capta DNA novo presente, já na corrente Kodo, também pode recuperar alienígenas perdidos que podem ter escapado do Omnitrix, absorver formas alienígenas perdidas, como vai fazer o modo de captura do Omnitrix, e calibrado no modo absorção de alien que escapuliu, e absorver também formas mutantes, inclusive, confirmado por Dawane McDuff. Formas alienígenas perdidas têm duas maneiras. Quando se transforma em um alienígena, o Omnitrix pisca e uma luz é emitida dele.
e absorve o alien, ou quando o Omnitrix está inativo, ele se transforma em sua forma. Quando não transformado, em seguida, ele envia algumas ondas de radar e aí, novamente, absorve o alienígena. Ao contrário da série original, o, o modo de recalibração em Ben 10 Força Alienígena não é feito pelo toque, devido à recalibração mudou o esquema. Assim, ele não será capturado o alien, pois não funcionará dessa maneira após a recalibração. Após a recalibração, pessoal, agora é através de uma enviação de uma onda BIP de luz comprida, um qual escaneará o DNA, como vemos quando o artrópode foi preso lá nas teias do macaco-aranha, e capturará o DNA. Os esquemas que eu falei no protótipo também estão incluídos aí no recalibração em força alienígena. Vamos então para o próximo modo, modo de autodestruição do protótipo. No modo de autodestruição, o Omnitrix acumula energia durante a contagem regressiva até explodir. Essa função, chamada média, é um último recurso se o Omnitrix cair nas mãos erradas. Ele podia ser ativado por comando de voz. Quando o média é programado para demorar dias, o Omnitrix pode carregar energia o suficiente para causar uma onda de energia que irá destruir todo o universo. Na série original, quando o Omnitrix estava em média, ele enviou rajadas de energia que jogou bem através do ar. Quando o médio é ativado, o Omnitrix envia um sinal que qualquer nave podia captar, a menos que ele foi ativado por comando de voz, como quando Vilgax o captou com uma nave roubada e Tetrax também pegou o sinal, provavelmente como um sinal de socorro ou um aviso para se afastarem. Já o Omnitrix, no caso recalibrado, tem um esquema de autodestruição que inclui quase os mesmos dados aqui do protótipo, mas com alguns detalhes diferentes. O médio, que é o modo de autodestruição, foi utilizado com sucesso em batalha final, segunda parte, contra Vilgax. Embora só destruiu o Omnitrix e não o universo, porque foi carregado apenas durante 30 segundos em vez de alguns dias, como no mínimo, segundo Azimuth confirmado em Omniverse, seria pelo menos 7 dias, uma semana, como na viagem de Ben lá em Ben 10, o segredo do Omnitrix no clássico, para poder acumular energia suficiente e destruir todo o universo. Esse é o último protocolo, segundo Azimuth, para proteger o Omnitrix de cair em mãos erradas. Próximo modo do Omnitrix é o modo de mantenimento. Apareceu uma única vez, pessoal, mas essa imagem eu peguei que é do reboot. Eu não achei a imagem que mostra na série dos flashbacks do Omniverse, que é um modo que é um auxiliar na bateria, que quando o malware tira, no caso, o DNA de feedback do Omnitrix, esse modo aparece como mantenimento para auxiliar a fonte de energia do Omnitrix. E agora vamos para o modo de recalibração ou atualização do protótipo. Quando o modo de recalibração é ativado, o Omnitrix começa a se recalibrar enquanto seleciona um novo conjunto de uma playlist nova de 10 alienígenas. O Omnitrix faz um ruído e então ele muda para um preto e verde com clique. Repetindo, pessoal. O Omnitrix faz um ruído e então ele muda para um preto verde brilhante com clique e se transforma em sua nova forma. Não se sabe como o modo de recalibração é ativado. De acordo com Dawen McDuff, o Omnitrix tinha centenas de diferentes formas para atender a diferentes usuários. Bom, pessoal, então é isso. Esse é o fim da parte 1. Aguardem a parte 2. Aguardem a parte 2, repetindo. E falou!